Olá, eu sou o Douglas Castilho e estamos iniciando a sabatina para o portal Quiririm News com os candidatos à Prefeitura de Taubaté, direto do estúdio TX, parceiro do portal. Até o dia 30 de setembro, iremos receber todos os candidatos de forma a te ajudar a escolher seu voto. A sabatina terá um tempo de 20 minutos mais 1 minuto para as considerações finais do candidato. A convidada de hoje é a Lorene Caetano, de 33 anos, do Partido Solidariedade. Lorene é gestora de políticas públicas e empresária e foi vereadora de Taubaté entre 2017 e 2020. Nas eleições de 2022, concorreu para a vaga de deputada federal e teve votos suficientes para ser suplente. Em abril desse ano, ela assumiu a vaga com o afastamento médico do deputado Paulinho da Força, que retornou ao cargo em julho. Essa é a segunda vez que Lorene tenta a eleição como candidata a prefeita de Taubaté. Em 2020, ela foi ao segundo turno com o atual prefeito José Saldi. Lorene, obrigado por vir aqui falar com a gente, obrigado por vir falar com a gente, comentar um pouco sobre o distrito de Quiririm em específico. Maravilha, Douglas, eu que agradeço a oportunidade e é sempre bom falar com vocês. Parabéns pelo trabalho de informação que vocês fazem. Bacana, vamos começar então. Primeira pergunta é o seguinte: o distrito de Quiririm ele vem crescendo com novas moradias e atualmente o pronto atendimento mais próximo é a UPA Secap. Como você vê a área da saúde para essa região e como facilitar o atendimento para bairros mais distantes, como Pinheirinho, Santa Teresa? Perfeito. Eu e o Dr. Oscar, meu vice, que é um médico, e eu fiz essa escolha justamente por colocar a saúde, mais que tudo, como uma prioridade do nosso plano de governo. A gente entende que a solução da saúde de Taubaté está na gestão do sistema de saúde, na organização dos processos, dos procedimentos. Tem muitas falhas acumuladas que a gente pode melhorar e facilitar para agilizar a vida do povo que usa. Então, demora na marcação de exame. Muitas vezes a gente pode realizar esse exame, quer dizer, em todas as vezes, e essa é a nossa proposta, a coleta do exame, quando são os exames mais básicos, né? Na própria unidade de saúde, quando hoje está lá na região central, a pessoa tem que marcar, ir um dia, esperar o resultado. A tecnologia, que está atrasadíssimo Taubaté em usar da tecnologia da informação na nossa área de saúde. Isso vai resolver um monte de problema. Imagina que a gente tem que ir marcar a consulta pessoalmente até 4h30 da tarde na UBS. E a gente vai fazer isso tudo de forma online, por telefone, pelo WhatsApp, como a maioria das cidades já faz. E Taubaté até hoje não fez, né? Com relação ao pronto atendimento, você usa a referência da UPA do Secap. Construir uma UPA nova na região da parte de cima da Dutra, que falta, né, de toda a extensão, desde ali do Estoril até o outro lado, Três Marias, não tem uma UPA de referência. Toda a população de Taubaté, inclusive de cima da Dutra, usa as UPAs que a gente tem aqui para baixo, né? Secap, a UPA Central, São Marino e Santa Helena. Essas UPAs foram construídas pelo governo federal, com recurso do governo federal, do orçamento da União, e é muito fácil, muito possível, com o meu bom relacionamento, a gente conseguir esse dinheiro, e eu garanto para vocês, tendo uma UPA nova para atender a população, divide, certo? É menos gente para encher e sobrecarregar a UPA do Secap, por exemplo, que é a que mais atende toda a população. Agora vai ter a UBS, ali do Secap também, porque toda a população ali usa ou o Novo Horizonte, ou usa também o Quiririm. E para atenção básica, que são as UBSs, o que a gente quer é melhorar gestão, como eu falei para você. O sistema de marcação de consultas, a forma como se marca, fazer os exames que são possíveis na UBS, e a gente vai fortalecer a estratégia de saúde da família, médico e medicamento em casa. Então, você aí do Quiririm, de toda a região, Fabrilar, né? Também tudo que envolve o Secap, até lá embaixo de Santa Teresa, você citou o Pinheirinho, né? Região rural um pouco mais distante, ali próximo ainda, Chácara Flórida, enfim, para todos vocês aqui da nossa região, que eu me sinto pertencente, cresci, vivi minha vida aí com vocês lá no Secap. A gente vai ter médico em casa, dá para fazer, já está na conta, já tem dinheiro suficiente para isso, é só uma questão de gestão, de fazer chegar a equipe de saúde na casa das pessoas para fazer triagem, acompanhamento, principalmente dos idosos. A gente sabe que tem uma população idosa muito grande, especialmente no Quiririm, e não é possível que a cidade não tenha um mapeamento inteligente sobre
as doenças crônicas, né? Quem tem diabetes continua tendo diabetes e vai precisar da medicação todo mês. Como é que a farmácia deixa faltar? Como é que a cidade deixa faltar o remédio da pessoa que usa aquele medicamento todo mês, de uso contínuo? A gente vai levar o medicamento através da estratégia de saúde da família, com a equipe de saúde, na casa das pessoas. Tá certo. Seguindo também nessa crescente de moradias, é uma preocupação por parte de algumas associações e alguns moradores também, quando se fala do crescimento vertical daquela região, já que muitos casarões são tombados, inclusive a área de Várzea é tombada. Qual a sua visão para a expansão imobiliária naquela região e preservação de patrimônio? Eu sou totalmente a favor da preservação do patrimônio histórico e cultural de Quiririm. Eu conheço e compartilho do cuidado e da preservação, né, que as famílias têm dali e estão corretas em ter. Mudar um prédio, colocar prédios na região não faz sentido, na minha opinião, mas eu pretendo sempre ouvir a população para a gente alinhar com os interesses e objetivos comerciais, dos empreendedores, da sociedade, da Prefeitura de Taubaté e especialmente dos moradores. Então, eu defendo a preservação do patrimônio histórico e cultural de Quiririm, eu defendo que não haja verticalização, que a gente siga o que está no plano diretor, né, dentro dos limites e da distância necessária, para inclusive não perder a paisagem, né, porque você pode até não impactar estruturalmente na engenharia dos prédios, dos casarões, mas você acaba com a vista, né? O que também não faz sentido, porque é uma região característica, a gente tem a plantação de arroz, a Serra da Mantiqueira, e vocês têm meu compromisso de manter isso e de preservar o patrimônio histórico e cultural. Como em vários pontos da cidade, um problema urgente são os alagamentos. Em algumas regiões, como o Pinhão e a Rua Libringiani, inclusive em frente ao Museu da Imigração Italiana, acontecem alagamentos no período de chuva e chegaram até a invadir residências e causar prejuízos. Quais são as medidas do seu plano de governo para sanar esse tipo de problema? Cidade esponja é o que eu estudei junto com o professor da Universidade de Pequim, na China, e é o que funciona no mundo. Não é caro, tem dinheiro para fazer e é o que comprovadamente funciona. O nome é simples de entender, é como ele mesmo diz, uma esponja. A cidade precisa ser uma esponja. Para a gente acabar com as enchentes, com as cheias, com os alagamentos, precisa ter área verde, área permeável, precisa aumentar o número de parques, e de gramados e extensões verdes da cidade, reduzindo o asfalto, substituindo por bloquetes. No Quiririm, na rua principal, por exemplo, já de forma que isso vai ser mais inteligente até para as obras da cidade, porque a gente sabe, está acostumado aqui em Taubaté com essa, infelizmente, má gestão que a gente vive na última década, não é agora não, é há muito mais tempo. Passa o asfalto, aí chega a Sabesp, faz um recorte, faz um buraco, e aí depois vai lá e passa o asfalto de novo, e a rua fica toda remendada. Com bloquetes, a gente resolve isso, porque você vai lá, retira o bloquete, coloca de volta o bloquete, eles são encaixados, né? É uma solução inteligente que ajuda a água a permear. Essa é a verdadeira e definitiva solução para alagamentos. Ter áreas permeáveis, muita área verde, aumentar o número de árvores. As árvores servem como amortecedores da velocidade da chuva. Então, elas fazem a chuva cair numa velocidade que o solo consiga sugar, drenar essa água como uma esponja, que é o que a gente falou, e é o que está funcionando no mundo inteiro. Recuperar os rios, as matas ciliares, essa preocupação ambiental que Taubaté nunca teve. Eu digo seguramente, nunca teve, nenhum prefeito que passou. O orçamento da Secretaria de Meio Ambiente, para vocês terem um exemplo, no ano de 2019, eu estou analisando o orçamento dos últimos anos dos últimos prefeitos, sem contar o último ano, que é sempre ano de eleição e fica atípico. Inclusive no último do Ortiz era pandemia, então, para não dar desculpa de pandemia, estou analisando o ano anterior. Em 2019, a previsão do orçamento de meio ambiente de Taubaté era 2 milhões. Foi executado 1. Então, que prioridade se dá? Que atenção, que cuidado a gente tem? E está mais do que provado com as ondas de calor, com os alagamentos, o Quiririm, o Pinheirinho também enfrentam, que a gente precisa dar atenção para isso. Se a cidade está mal hoje, é porque alguém lá atrás
não cuidou do futuro e o futuro chegou, é o presente. Tá certo. Há alguns meses o distrito de Quiririm foi debate em audiência pública na Câmara em relação a ser um distrito de Taubaté ou não. Queria saber de você, caso eleita, como você enxerga essa situação? Quiririm precisa de uma subprefeitura, de um subprefeito? Como você entende? Eu entendo que não tem necessidade, mas eu sou aberta ao que decidir os moradores. Então, comigo, vocês verão uma gestão participativa de verdade, que é diferente de ir lá fazer uma reunião, escutar as pessoas, virar as costas e fazer tudo diferente. Aí você só fingiu que ouviu, né? Fez uma reunião, as pessoas deram as suas opiniões e você vai lá e faz diferente. Eu pretendo ouvir as pessoas e colocar em prática aquilo que foi combinado, né? Isso vocês têm meu compromisso. E com o assunto da subprefeitura, o que os moradores desejarem. Seguindo em frente aqui, vamos falar um pouco sobre o espaço da antiga DPM adquirida pela prefeitura, que hoje é denominado como SEDES 2. Se eleita, você pretende seguir nesse rumo da educação para aquela área ou ver sendo utilizada de outra forma? Eu sempre digo que eu não vou ser uma prefeita mesquinha, coisa que tem acontecido também em Taubaté, e por isso que a nossa cidade está triste, está mal, por isso que cidades vizinhas, menores, passaram a gente e a gente ficou parada no tempo. Isso não acontece do dia para a noite, isso acontece há décadas. Eu não vou ser mesquinha, eu não vou voltar atrás e deixar de fazer ou continuar algo que algum prefeito anterior tenha feito. Se é bom, se a população gosta, eu vou dar continuidade a qualquer projeto. E um exemplo deles é, para mim, o SEDES 2. Acho que faz sentido. Acho que é um projeto acertado. O SEDES é uma das políticas públicas que mais funciona em Taubaté. Se tem uma coisa que o povo de Taubaté usa, é o espaço do SEDES. As famílias taubatianas, no sábado, no domingo. A gente que é aqui da região do Quiririm, a gente talvez não vá muito para lá, né? Não usa muito. Depois que eu me mudei da região, construí minha casa numa região mais para o outro lado, eu uso mais a cidade, conheço mais, e aquilo lá é muito cheio. Se vocês aí não sabem, é muito bem aproveitado. E eu espero que lá na ADPM, que dá tristeza de ver, era triste ver aquele espaço bonito, que a gente tem memórias carinhosas da nossa infância, da nossa adolescência naquele espaço, que ele ficasse largado, abandonado. Pelo menos foi tomada uma providência e que eu pretendo dar continuidade e ter um segundo SEDES para a gente ter muita atividade esportiva, cultural e de lazer para a nossa região. No último levantamento realizado pelo Quiririm News, foi identificado que na região oeste da cidade há uma fila de espera de 101 crianças para vagas em berçários e 35 aguardando vagas no Maternal 1. Diante desse cenário, quais são suas propostas concretas para ampliar a oferta de vagas em creche? De imediato, eu vou fazer convênio com a iniciativa privada, o que vai movimentar a economia, inclusive, gerar emprego, porque eu vou contratar das escolinhas. Eu vou citar aqui, porque, né, com todo o meu carinho, eu já trabalhei, foi um dos meus primeiros trabalhos, eu tinha 14 anos e eu dei aulinhas de balé na Tia Nair, né, na escola da Tia Nair. Eu estudei por um breve período, mas foi muito feliz na minha vida, lá na escolinha do Mickey, da Tia Toninha. Isso vai ser bom, a gente vai precisar contratar 46 salas de berçário e creche para zerar a demanda de forma imediata, que hoje está em aproximadamente 700 crianças. Você cita 130 e poucos nessa região, né? Então, ao todo, em Taubaté, vou precisar contratar 46 salas de berçário, de creche. É possível, tem dinheiro para isso, vai movimentar a economia. E aí, de forma duradoura, porque isso é por imediato, por urgente. Para lá em janeiro, eu já vou fazer essa contratação para as crianças já iniciarem o ano na escola e as famílias poderem trabalhar. Mas depois, o que eu vou fazer é construir novas salas, não novas creches. Diferente da proposta dos outros candidatos, eu vou construir novas salas em creches que têm espaço para isso, para a gente diminuir o número de aluno por sala, inclusive, o que está adoecendo os nossos professores, prejudicando os nossos monitores, auxiliares infantis, que, por sinal, vocês têm minha palavra e meu compromisso, eu vou garantir o aumento do salário dos profissionais da FUNCABS, um auxílio alimentação e um auxílio transporte digno.
porque eles cuidam das crianças dos nossos berçários, muitas vezes fazem a mesma função que professores, que outros profissionais da escola e recebem uma vergonha de salário. Isso desde sempre, desde lá atrás, do início do convênio com a FUST e agora com a FUNCABS. Então vocês têm meu compromisso. A gente precisa da criança na creche, mas que ela esteja em boas condições, que não seja um depósito de crianças. Então, eu vou construir novas salas, Douglas, porque a população está envelhecendo. E ao invés de construir creches, o que a gente vai precisar é construir mais centro-dia do idoso, né? As pessoas estão envelhecendo, precisam de atividades para a gente fazer prevenção da saúde do idoso, para não encher os hospitais. O pessoal acha bonito falar de hospital, vou construir hospital. Construir hospital, hospital serve para internar gente. Eu não quero gente internada, não. Eu não quero gente doente. Eu quero uma cidade de pessoas saudáveis. E para o envelhecimento ser saudável, esporte, atividade física. E eu vou construir, daí sim, na região do Quiririm, um novo centro-dia do idoso, para a gente ter aonde colocar, né, atividades esportivas, culturais, para passar o dia, um idoso lá cuidando da saúde mental, jogando um xadrez, fazendo dança e atividades que vão ser importantes para o futuro, para a gente olhar para Taubaté, que vai completar 400 anos daqui a 21 anos. Ninguém está falando disso, eu vou falar do futuro e vou cuidar do futuro da cidade. Falando um pouco da cultura, né, o Quiririm tem a herança da imigração italiana e realiza 4 grandes eventos anuais, que são o Carnaval, Festa Italiana, Taubaté Jazz and Blues e Outubrequira. Porém, o distrito tem potencial para ser atrativo o ano inteiro. Queria saber quais são suas propostas para fortalecer a cultura local e incentivar o turismo contínuo, além desses eventos já estabelecidos. Perfeito, eu vejo a cultura como economia criativa, né? Movimentação de emprego e renda. Eu já falo disso desde lá da outra campanha e, se Deus e o povo quisesse, já estaria acontecendo. Um calendário cultural recheado, muito cheio, na cidade inteira, especialmente no Quiririm, que já tem essa tendência e esse viés da cultura da imigração italiana. Esse ano, como deputada, inclusive, você participou disso, o Quiririm News, eu fiz da forma como eu falo para vocês, que é o que eu acredito, liguei para as pessoas, ouvi vocês antes de dar um passo, antes de tomar uma providência, eu consultei as pessoas do Quiririm, falei com o Deminho, falei com a Preta, falei com você, que é um ator importante lá do Quiririm, para eu levar, inclusive, a divulgação da festa lá para o embaixador da Itália do Brasil. A embaixada da Itália do Brasil me disse que nunca ficou sabendo da nossa tradicional festa da colônia agrícola italiana, que é uma vergonha, isso é falta de trabalho de prefeito, né? Nunca foi feito. Então, passaram por lá, tiveram oportunidade, muito tempo, por sinal, e não fizeram. Fortalecer a nossa festa. Então, eu quero fortalecer o que já tem. Você citou esses 4 grandes eventos que são muito bons. Eu participo do carnaval, eu amo o carnaval. A minha vida toda fui no carnaval de Quiririm desde pequenininha. Vou até hoje com a minha família, com os meus amigos. A gente precisa conhecer para querer cuidar, né? E vocês têm minha palavra, meu compromisso, a minha verdade de que eu vou fazer isso. E de que jeito a gente incentiva? Com orçamento. Não tem outro jeito, não. Então, se estou firmando um compromisso, preciso colocar no orçamento público que haja recurso, que haja transferência de recurso da prefeitura para garantir que vocês façam a festa, né? E façam da forma como vocês desejarem, sem interferência também da prefeitura. A Secretaria de Cultura e Turismo de Taubaté virou uma grande fazedora de eventos. E ao invés de fazer eventos, a gente devia deixar isso para os produtores culturais, para os trabalhadores da cultura, para as famílias italianas, para o pessoal lá na Imaculada, para quem sabe fazer evento e trabalha com evento. Isso é mais uma proposta minha que está lá escrita no meu plano de governo, você pode ver, não é proposta que eu inventei, como os candidatos estão inventando cada dia uma proposta nova. A minha está lá registrada na minha candidatura desde julho e está impressa no plano de governo que eu estou entregando na casa de todo mundo. Lá você vai ver, eu falo de deixar o dinheiro da cidade na cidade, fortalecer a cultura desse jeito que eu disse, com um calendário forte, com o orçamento da cidade, faz o dinheiro, o orçamento de R$1,5 bilhão de Taubaté, voltar para a economia local, movimentar os comerciantes, isso gera mais emprego e renda e fortalece a cultura.
Candidata, com a chegada da fábrica de carros voadores na nossa cidade, espera-se um impacto significativo na economia. Como potencializar essa oportunidade para beneficiar a população em termos de emprego e desenvolvimento econômico? Infraestrutura boa, tecnologia, melhorar a mobilidade urbana, garantir formação técnica especializada para os nossos jovens, de acordo com a demanda dessa fábrica nova. Então é conversa, diálogo, trabalho, acordar cedo, dormir tarde, trabalhar de domingo a domingo, que é o que está na história da minha vida. Eu sou de uma família de pessoas trabalhadoras, que muita gente lá do Quiririm conhece, meu pai, minha mãe, minha história. Portanto, não caiam também nas mentiras que falam sobre mim. Acho que vocês já sabem bem da verdade. Eu estudei, batalhei, me preparei. Eu tenho condições hoje de dialogar com todo mundo, né? De A a Z, de um lado a outro. Por isso essa história de rótulo, de direita e esquerda, não cabe em mim. Eu quero trabalhar para dar soluções para a cidade. Eu estive na China recentemente com o presidente da Embraer, seu Francisco, que gosta muito de mim porque eu sou ex-aluna do colégio da Embraer e vocês sabem disso. Eu tenho uma proposta escrita no meu plano que vai ser viabilizada, que é implementar o método do colégio da Embraer em todas as escolas de Taubaté. Eu estudei no Amedeo Pittini, essa escola maravilhosa que também é um casarão lindo, que passa ano, sai ano, entra prefeito, sai prefeito. Desde que eu estudava lá, eu era criança. Tem goteira no casarão, o casarão com chance de ir abaixo. Eu falei de tudo isso porque para a gente promover o ambiente de negócios, para a gente fortalecer que fábricas como a de carros voadores, que vai ser na região, inclusive, venham para Taubaté, o empresário, o empreendedor quer estar num lugar em que os serviços funcionem. Ele quer estar num lugar em que o funcionário dele consiga andar de ônibus e ir para o trabalho, porque isso barateia o custo dele, né? Que ele quer que o funcionário dele seja bem atendido na saúde pública, porque se ele adoecer, para ele não precisar faltar muito, isso traz prejuízos para o empresário. Então, falar de favorecer as empresas, de aproveitar essa oportunidade, tem a ver com cuidar do todo da cidade. E vocês sabem que eu estou preparada, que eu tenho coragem e vontade de trabalhar para isso. Quais são os pilares do seu plano de governo? Como eu disse para vocês, a saúde mais que tudo. E no fim de tudo, o que a gente busca é prosperidade, né? Felicidade. É isso o objetivo principal do meu plano. Eu falo em saúde das pessoas e saúde financeira, porque se não fizer uma gestão responsável do dinheiro que é do povo, não tem dinheiro, para pagar a conta, não tem dinheiro para bancar a saúde, mas Taubaté tem dinheiro, ele só é mal gasto, desperdiçado em contratos ruins. Eu vou auditar os contratos de Taubaté. Contratos antigos, aquele que ninguém mexe, que todo mundo fala, mas que eu sei como fazer porque eu estudei isso. Eu fui a única que foi vereadora de todos os candidatos a prefeito e que fiscalizou o prefeito da época e tem um monte de apontamentos no Tribunal de Contas sobre eles, que inclusive eu que apontei como vereadora, e a prova é, as contas foram rejeitadas, a cidade ficou na situação financeira em que ficou. Então eu peço a vocês aí de Quiririm, de toda a região, põe a mão no coração, na consciência, olha aqui para os meus olhos, veja a minha verdade e a nossa capacidade de fazer. Obrigado, Lorene. Vou pedir então agora que você volte para a Câmara Central ali para fazer suas considerações finais, também no tempo de 1 minuto. Oi, pessoal do Quiririm, aqui é a Lorene 77, junto do Dr. Oscar, que é médico dos bons. A gente vai cuidar da saúde mais que tudo da cidade. Vocês também precisam aí na região desse fortalecimento, como eu já falei aqui. Mas a gente quer, no fim das contas, felicidade, prosperidade para Taubaté, que está parada no tempo há muito tempo. Se a cidade vai mal hoje, é porque alguém não cuidou do futuro lá atrás. E o futuro chegou, é o presente. Eu vou cuidar do hoje e vou cuidar do amanhã, do envelhecimento da nossa população, das crianças que precisam de um cuidado, de respeito, e dos nossos idosos. E a cada dia mais a gente está igualando a população. São mais de 50 mil idosos e isso igualou a população de até 14 anos em Taubaté. Só eu estou falando desse assunto, de olhar para os idosos e do futuro. Me dá uma oportunidade, eu sou trabalhadora, você conhece, eu estudei para estar onde eu estou e eu te peço o seu voto e que você fale com mais alguém. Lorene
77, Obrigado, você não vai se candidata. arrepender. Assim finalizamos as sabatinas do Quiririm News e esperamos que essas informações possam ter ajudado na hora do voto. Você confere todas as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté nas redes sociais do Quiririm News e também no portal quiririmnews.com.br. Nossos agradecimentos a você que nos acompanhou até aqui e também ao parceiro TX Studio. Até mais!